Olá, está começando mais um Ecosenado e você vai ver nesta edição: o que esperar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que começou esta semana em Dubai. Senado lança programa que simplifica a coleta seletiva da casa. A compostagem foi reativada com o aproveitamento dos resíduos orgânicos. As associações de recicláveis parceiras recebem o material com uma separação mais minuciosa e o volume de lixo que vai para o aterro sanitário é bem menor. E no quadro Ideias Verdes, a criação de uma barreira ecológica no Rio Atuba, no Paraná, que já fez com que mais de 16 toneladas de lixo deixassem de poluir a água. A concentração de gases do efeito estufa atingiu recordes em 2022. Dados do boletim da Organização Meteorológica Mundial mostraram que, pela primeira vez, as concentrações globais de dióxido de carbono estavam 50% acima dos níveis da era pré-industrial. A última vez que o gás carbônico chegou a este nível foi entre 3 e 5 milhões de anos atrás, quando a temperatura era cerca de 2 graus Celsius mais quente e o nível do mar estava entre 10 e 20 metros mais alto. Outros gases também apresentaram um aumento, como o metano, que subiu 264%, e o óxido nitroso, terceiro principal gás responsável pelo aquecimento global, que registrou 336 partes por bilhão. Os dados do boletim devem ser usados como base nas negociações da 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que está ocorrendo em Dubai, nos Emirados Árabes. Os efeitos do grande nível de gases na Terra já podem ser percebidos no clima atualmente. Outro dado divulgado recentemente, desta vez pelo Serviço de Monitoração das Alterações Climáticas do Copérnicus, mostrou que no último dia 17 de novembro, a média global de temperatura chegou a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, enquanto a meta do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura da Terra em 1 grau Celsius e meio. Mais de 190 países estão reunidos na COP28 com o objetivo de pensar em soluções para mudar este cenário. O evento da ONU começou no dia 30 de novembro e vai até 12 de dezembro. O representante no Brasil do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Gustavo Manhes, concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa equipe antes de embarcar para Dubai. Gustavo, o brasileiro que ainda não ouviu falar da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP, vai começar a ouvir a partir de agora e com muito mais frequência, tanto porque a gente tem visto muitas notícias sobre os impactos dessas mudanças no clima, como também porque a gente vai ter em 2025 a COP aqui no Brasil, em Belém do Pará, né? Então eu queria que o senhor explicasse o que é essa conferência, fizesse um breve histórico das principais que já tivemos, quais foram os avanços, os debates. Já temos 28 COPs até agora. Uma COP principal para nós foi a COP que aconteceu em Paris no ano 2015, onde se assinou o Acordo de Paris, que estabelece umas rutas determinadas por cada país para atingir esses objetivos de parar os impactos graves que têm as mudanças climáticas. Então, isto é muito importante. Ainda estamos num caminho para conseguir parar esses impactos graves. Você falou desses impactos que já estamos vivendo com a seca na Amazônia, com essas grandes altas temperaturas que não são normais e que estão criadas pela poluição que estamos fazendo da indústria, do transporte, mas também com o desmatamento, não é? Então, é importante para o planeta se reunir e conseguir acordos para parar essas fontes de poluição. E é isso que se faz nas COPs.
E nesse momento em que a gente está veiculando essa entrevista na TV Senado, está acontecendo a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes, né? A gente está gravando agora essa entrevista no dia 22 de novembro. E o senhor, obviamente, vai participar do evento, né? Vai embarcar logo mais para lá. Eu queria que o senhor dissesse, né, qual a expectativa do que está acontecendo lá, quais são os principais debates dessa edição e o que deve ser acordado. Então, tema principal nesta COP28 vai ser a apresentação do balanço global, que é o análise de tudo que os países têm feito para cumprir os compromissos que assinaram em Paris e como isso vai ajudar a atingir esses objetivos de aquecimento global e esses objetivos de reduzir as emissões. E o que podemos adiantar é que estamos muito longe de cumprir esses objetivos. Então, o que tem que sair desta COP é o compromisso de que temos perdido tempo, não temos avançado com a velocidade suficiente, mas vamos atrapar esse retraso que temos. Esse é um compromisso principal. Outro dos temas chave nesta COP é o assunto de perdas e danos. Na COP anterior, no ano passado, em Sharm el-Sheikh, em Egipto, os países acordaram criar um fundo para compensar aqueles países que estão perdendo infraestrutura, que estão perdendo serviços, que estão perdendo vidas devido às mudanças climáticas. Esse fundo tem que ser operacionalizado, tem que ter contribuições econômicas, tem que ter obrigações dos países e também do setor privado para contribuir a isso. Isso tem que sair nesta COP. Outro tema que é altamente importante é o tema de financiar a adaptação às mudanças climáticas. Não são as perdas e os danos que já acontecem, é como nos adaptamos às cidades, como adaptamos a agricultura, como adaptamos o sector saúde a estas mudanças que já estão acontecendo. Temos que ter um objetivo concreto lá. Isto também tem que sair desta COP. E, finalmente, um tema principal é como passamos de uma economia baseada nos combustíveis fósseis a uma economia que não contamine, que não polua. Isto é, utilizando as energias renováveis, a mobilidade elétrica e outras fontes limpas. Isto seria para mim uma COP exitosa que tivesse estes temas acordados. O senhor comentou que os esforços que o mundo vem tendo ainda estão sendo insuficientes, né? Que estamos longe de alcançar as metas acordadas em Paris, em 2015, né? Mas como que o senhor vê especificamente o Brasil nesse contexto? O Brasil é um país abençoado pela sua natureza, pelos seus recursos e que tem demonstrado liderança. Dos países do G20, eu diria que está entre os melhores em quanto a ação para mitigar as mudanças climáticas. Nesta administração, concretamente, temos visto uns avanços muito importantes para o controle do desmatamento. Então, o Brasil pode chegar à COP demonstrando o que tem feito, o que tem liderado e que isso seja um exemplo para o resto dos países do mundo aumentar a sua ambição. Na COP30 em Belém, em 2 anos, os países vão ter que chegar com umas contribuições nacionais, que se chamam em inglês como NDCs, onde demonstram o seu nível de ambição. O Brasil vai ser o país sede. O Brasil agora mesmo está trabalhando na sua NDC. O exemplo da NDC brasileira tem que ser o motivador da ambição em resto dos países do mundo. E qual é a sua avaliação em relação ao que o Senado Federal vem fazendo, né? Como a Casa Legislativa está atuando? Por exemplo, o Senado acabou de aprovar e remeteu à Câmara dos Deputados o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono, né? A versão que foi aprovada, ela exclui o agronegócio das obrigações. Como é que o senhor vê a aprovação desse texto? Então, ter este texto no Brasil é muito importante, porque estamos regulando um mercado que não tinha sido regulado. E víamos algumas ações e muitos investimentos nesta área, mas que não se transparentavam,
que no tenían que ser reportados y que no tenían que ser verificados. Entonces, gracias a este proyecto de ley vamos a tener un mercado establecido y regulado. Ten ciertos sectores que son responsables de emissões que podrían estar lá. A gente va a ter que revisar eso con o paso do tempo para incluir estes sectores, de manera que este mercado de carbono seja verdadeiramente abrangente. Para mí, o traballo que está facendo o Senado, além do mercado de carbono, tamén está facendo un traballo extraordinario con o tema do hidrogenio, as fontes de hidrogenio verde, mas tamén con a reforma tributaria. São tudo proxectos de lei que están na boa direção. Se pode facer moito máis, e eu acho e confío que os senadores do Brasil van a ter un campo moito amplo de traballo para alinear toda a economía, todo o sector productivo a estas mudanzas climáticas que estamos experimentando e que, como falei, estos son oportunidades económicas, oportunidades para reducir a pobreza, para crear emprego e para movimentar a economia brasileira. O PNUMA acaba de divulgar 3 relatórios que são publicados regularmente, né, sobre o clima, que é o relatório sobre a lacuna de adaptação, o relatório sobre a lacuna de emissões e o relatório sobre a lacuna de produção, em parceria com outros grupos, né? Quais são as principais conclusões desses relatórios? Olha, se tivesse que fazer um sumário, seria que a velocidade em que o planeta está avançando para controlar o clima não é a certa. Temos que ir muito mais rápidos, porque senão os impactos vão a ser catastróficos. Então, isso se declina em vários temas. No tema das emissões, e aí analisamos o que estão fazendo com esses compromissos nacionais os distintos países. Olhamos no sector da produção de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás. Olhamos que os planes dos países exceden en 3,5 veces aquilo que é necessário para cumprir com esse objetivo de 1,5 graus que fala o Acordo de París. Então, esses planos de expansão dos combustíveis fósseis não são realistas. Não podemos dizer, por uma parte, vamos trabalhar pelo clima, mas por outra parte, ter as nossas empresas petroleiras continuando a explorar e a queimar o combustível fóssil, não é? E por outra parte está o tema da adaptação. Temos um vazio extraordinário nos fundos que se dedicam a adaptar-se ao clima. Aqui temos sofrido muito com estas cheias que têm acontecido no sul nos últimos meses, mas ao começo do ano na costa de São Paulo, nessas perdas de vida que não tinham por que passar, não? Então, temos que aumentar em 20 vezes os recursos que dedicamos para nos adaptar às mudanças climáticas. É certo que estamos vivendo o efeito do El Niño. Então, o El Niño, que é um efeito cíclico que acontece regularmente, cada 3 a 7 anos, se une à poluição que causa as mudanças climáticas. Então, isso faz que cheguemos a esses picos, não é? A esperança é que esse pico vá baixar, mas o problema é que se continuamos emitindo e contaminando e poluindo, isso vai ser permanente. E então, aí vamos ter verdadeiramente graves problemas em quanto a migrações, graves problemas em quanto a produção agrícola. Então, é isso que temos que continuar explicando para que os sistemas, para que a economia se transforme. E a boa notícia é que todos vamos ganhar se nos transformamos. Precisamos mudar, precisamos fazer uma mudança. Esperamos que estes reportes servam para nos adaptar e para mudar esta trajetória. Essas contribuições nacionais NDCs são as últimas que temos até o ano 2030, que é a marca principal para mudar essa trajetória que temos. Então, digamos que essa COP do Belém é a nossa última oportunidade para mudar essa trajetória. O fazemos agora, ou as próximas 10 gerações neste planeta vão estar sofrendo as consequências de não fazer isto. Então, a responsabilidade histórica aqui do Brasil é extraordinária. E eu acho que o Brasil vai estar à altura dessa responsabilidade.
O Senado analisa o projeto de lei 2696 de 2023, que concede isenção do imposto sobre produtos industrializados aos veículos elétricos ultracompactos de fabricação nacional. O texto determina a isenção até 31 de dezembro de 2026 e traz detalhes das características dos automóveis que serão beneficiados. A proposta é de autoria do senador Rodrigo Cunha. Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que o setor automotivo é o principal consumidor de petróleo e, por isso, responsável por emissões de gases do efeito estufa. Os veículos elétricos têm sido uma alternativa para mitigar as consequências da queima de combustíveis fósseis. O benefício seria uma maneira de disseminar o uso da tecnologia e incentivar a indústria nacional. O projeto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente. Lá recebeu parecer favorável do senador Jorge Seife. Agora a matéria será debatida na Comissão de Assuntos Econômicos, onde tramita em decisão terminativa. Entre 7 e 9 de dezembro acontece a 7ª edição do Brasil Eco Fashion Week, a semana de moda e sustentabilidade brasileira em São Paulo. Com o tema Eco-inovação e desenvolvimento sustentável, o evento vai abordar as questões ambientais e sociais em toda a cadeia de produção do setor. Desde 2017, a iniciativa tem o objetivo de oferecer um espaço para a apresentação de soluções criativas e inovadoras e promover conexão entre marcas e fornecedores comprometidos com a sustentabilidade. As atividades ocorrem em 2 locais. No Centro de Convenções Frei Caneca, o público vai poder acompanhar os desfiles, o espaço Mercado Eco, que contará com 60 expositores, e espaços de conteúdo. Já os workshops serão feitos no Unibis Cultural. Para mais informações e inscrições, acesse brasilecofashion.com.br. Com o objetivo de reduzir significativamente os impactos na natureza de todo o lixo que é produzido na casa, o Senado lançou no último dia 28, em uma sessão especial na Comissão de Meio Ambiente, o seu programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É o que diz o artigo 225 da Constituição Federal. E alinhado a essas diretrizes e ao que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PGRS do Senado traça 3 ações estratégicas principais de controle e monitoramento com a intenção de evitar descartes inadequados que possam gerar danos ao meio ambiente, à saúde da população ou aos recursos financeiros públicos. São elas a coleta seletiva, a reciclagem de resíduos e a adequada destinação final. A coleta seletiva do Senado é feita sob a ótica da responsabilidade social. Por essa dimensão, nós precisamos entender a importância da segregação dos resíduos na origem, entender que há uma responsabilidade social que envolve catadores, associações e cooperativas de catadores. O outro aspecto muito importante é no que diz respeito à dimensão ambiental. O Senado hoje não polui o aterro sanitário do Distrito Federal com resíduos orgânicos. O processo de implementação do programa, estabelecido pelo Núcleo de Ações Socioambientais, teve início há 8 meses, com a instalação de ecopontos nos blocos do Senado e mudanças na estrutura do centro de triagem da casa. E aí a gente viu que tinha como a gente reaproveitar alguns recursos que foram gastos em outras campanhas. Por exemplo, as lixeiras. Nós conseguimos reaproveitar 3.200 lixeiras sem gasto nenhum. Essas lixeiras elas têm um tempo de vida útil, né? E a gente viu que elas poderiam durar até mais de 4, 5 anos ainda. Então resolvemos o quê? Não, vamos reaproveitar elas.
A gente reaproveitou também o trabalho da gráfica, como? Não vamos ter custo com abrir processo de licitação para comprar adesivo, pintar nada, porque já tinha tudo isso. Então, eu acho que uma grande parte do sucesso também desse coleta seletiva foi a economia de recurso que a gente teve. E como funciona essa nova coleta seletiva? No lugar do complexo sistema com 10 tipos de lixeiras coloridas, como a amarela para metal, a verde para vidro, a vermelha para plástico e a azul para papel, ficam somente 3. A nesse tom de azul para recicláveis, a cinza para não recicláveis e a marrom para orgânicos. O que é reciclável vai para associações e cooperativas de reciclagem. O que é não reciclável, como marmitas sujas, guardanapos, bitucas de cigarro e lixo de banheiro, vão para o aterro sanitário do Distrito Federal. E os resíduos orgânicos, basicamente restos de alimentos, vão para o viveiro do Senado. Todo o resíduo orgânico do Senado é tratado aqui, é compostado aqui. A gente pega o resto dos alimentos e a gente coloca numa composteira que gera calor, que ela sanitiza, ela cozinha o resto os restos orgânicos e assim a gente devolve para a terra. Melhor, devolve para a terra não só, a gente devolve para os jardins do Senado. Então isso se traduz em flores mais bonitas, em jardins mais bonitos, sem uso de nenhum insumo químico ou vindo de cadeia produtiva que não é legal. Então além de ser uma economia circular, a gente também está trabalhando o tempo todo com biotecnologia no sentido de que é uma solução baseada na natureza. Então com isso você já tira o transporte para o aterro sanitário. Então imagina o tanto de caminhão com resto de resíduo orgânico sólido indo para os aterros, que agora vem aqui para o viveiro do Senado. A gente está desviando de ser levado para o aterro, em média, 1 tonelada por mês, o que vai dar mais de 12 toneladas por ano, porque é sempre um pouco mais. Antes da destinação final, todo o material passa pelo Centro de Triagem do Senado. Aqui que é a cereja do bolo, no caso, né? Que aqui é que é separado tudo que vem dentro dos sacos. Antes, como era no saco preto, a gente vinha vidro misturado, lata aberta, seringas, tá entendendo? E então muitos da gente se machucou de algumas maneiras, né? A gente está muito satisfeita, a cooperativa, com essa nova coleta do Senado, porque ela está vindo de boa qualidade, está ajudando o meio ambiente e gerando a renda para os catadores. O Senado tem tido essa preocupação de trazer as associações de catadores para dentro do processo, porque isso representa um ganho de renda para essas populações, mas também tendo a preocupação de trazer mais dignidade para esse trabalho, para um processo que é muito sensível. Então, nós temos hoje no Senado um centro de triagem que fornece o material que sai do Senado para reciclagem num padrão que é possível estabelecer uma reciclagem de 100%. Nós vimos a necessidade de reorganizar todo o processo. Isso foi feito com um trabalho conjunto. A verdade é que já no início dessa reorganização, com a simplificação do esquema de cores da coleta, os resultados melhoraram muito. Impressionante. O programa foi lançado em uma sessão da Comissão de Meio Ambiente com a presença de diretores e de colaboradores terceirizados do Senado, que tiveram participação direta nessas implementações dos últimos 8 meses. Falar para vocês, externar, né? Acho que tá no meu rosto, né? A minha felicidade de estar como senadora nessa legislatura. E, desculpa até me emocionar. E de ver a consciência, né? Porque tudo na vida é uma ação coletiva, são as lideranças, ação coletiva. Muito orgulho de estar hoje presidente da CMA, nessa legislatura, vendo o Senado instituir o seu programa, né, de gerenciamento de resíduos sólidos e na mão de pessoas que realmente entendem que nós estamos chegando no nosso limite, o planeta está chegando no nosso limite. A gente teve essa conscientização, a gente faz direitinho, separa a borra, as cascas, para vir para o viveiro
virar adubo. Melhorou 100%, porque quando chega o saco lá, que desce do caminhão, que bota pra gente reciclar, a gente já enxerga as coisas que tá dentro do saco. Hoje é o Senado, e que ele sirva, por exemplo, de amanhã, para o planeta, para a limpeza da natureza. A gente está vendo o resultado, está vendo que todos os colaboradores estão empenhados em fazer aquilo que é de melhor para o órgão e para o mundo. As pessoas estão mais conscientizadas em jogar as coisas nas suas devidas cores. O viveiro está ganhando mais atenção, está ganhando uma vida nova, estamos produzindo mais adubo. Isso reverbera não só aqui no Senado, mas na vida da pessoa, onde ela passa, ela vê como ela pode ajudar a diminuir o resíduo, que hoje já não é mais lixo. Isso ajuda não só aqui o Senado, mas o planeta. Mais de 16 toneladas de lixo já foram retiradas do rio Atuba, no Paraná, desde a instalação de uma barreira ecológica para impedir o fluxo desses resíduos carregado pela correnteza. Idealizado pelo ativista ambiental Diego Saldanha em 2016, a ecobarreira do rio Atuba é feita com galões de plástico, redes e cabos e funciona como uma peneira, evitando que diversos objetos continuem flutuando e poluam o rio. Todo o material preso na ecobarreira é retirado da água, separado e enviado para cooperativas de reciclagem. Nesses locais, os resíduos são reaproveitados, o que ajuda a movimentar a economia circular de materiais como plástico, isopor, papel e ligas metálicas. Por ter uma estrutura flutuante, como as balsas, as barreiras ecológicas não atrapalham o fluxo da água e nem o deslocamento dos peixes na região. Diego também teve a ideia de expor alguns desses resíduos encontrados no rio em um museu do lixo, muitos deles inusitados, como televisores, capacetes de moto e até fogão de cozinha. Nesse local, ele recebe visitas de escolas, universidades e da população interessada na preservação do meio ambiente. O objetivo é que as pessoas fiquem sabendo que tipo de objetos são despejados na água e estejam mais atentas aos locais corretos na hora de jogar fora o que não querem mais. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse o nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.